Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos dar início então a essa aula, né? Pra gente testar, ver se funciona, mas eu acho que vai dar certo. Enfim, na última aula nós vimos a parte de genética bacteriana, né, e fisiologia. E agora que a gente já tem esse respaldo de entender como a bactéria funciona, a gente precisa então conhecer agora os fatores e formas de controlar o crescimento microbiano, tá? Então, essa aula está relacionada às possibilidades que nós podemos ter de destruir ou inativar micro-organismos. Eu acho que está bem no contexto atual, né, da pandemia, apesar da gente falar agora só voltada para bactéria, mas muitos desses conceitos a gente tá vendo no nosso dia a dia, tá? Então a gente vai trabalhar, na verdade, com agentes químicos e físicos, né? Começando pelos químicos, tá? Na verdade, pelos físicos. E aí a gente vai então discutir um pouquinho de cada um e vocês vão lembrar um pouco disso nesse controle do dia a dia que a gente estava fazendo para o coronavírus, ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que a gente deve controlar o crescimento microbiano, né? Qual é o objetivo disso, tá? Uma das principais causas é a prevenção de doenças, correto? Então, os princípios que a gente tem que levar em consideração para controlar isso. O agente utilizado, seja ele físico ou químico, deve afetar diretamente o microorganismo, né? Sem agir sobre o nosso corpo ou sobre o substrato onde esse microorganismo se encontra. O efeito normalmente não é instantâneo, né? Sendo importante o tempo de exposição que a gente deixa a substância agindo. Levar em conta também o número e a natureza dos micro-organismos presentes nesse material. Então, assim, quantos micro-organismos tem, a gente não consegue definir, né? Mas a gente tem uma ideia se está muito contaminado ou se está pouco contaminado, né? E qual que é a natureza? Por exemplo, o micro-organismo que tem na nossa casa, ele tem um caráter menos patogênico do que o micro-organismo que a gente encontra no chão de um hospital, certo? Então, a natureza desses micro-organismos também deve ser levada em consideração. Mas como é que eu vou escolher o método, né? Eu vou usar tudo de uma vez? A gente vai ter que escolher alguma coisa. Isso vai depender, então, do material que você está utilizando, né? Que você quer desinfetar, esterilizar ou descontaminar. E qual é o resultado que você espera, né? Ou o objetivo que você quer alcançar. Então, é exatamente isso que eu falei. Mas para isso a gente vai ter que entender agora alguns conceitos, tá? Então, o primeiro deles é a esterilização, o segundo é a desinfecção, o terceiro é a antisepsia. Aí o termo está separado por hífen, mas hoje a ortografia já está corrigida, né? 2 S's. E a asepsia, tá? Então, assim, ó, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Eu acho que nem todos vocês têm uma definição clara na cabeça da diferença entre esses 4 termos, né? A gente usa o tempo todo, mas às vezes está usando de maneira errada. Então, vamos lá. Esterilização, destruição de toda e qualquer forma de vida, certo? Então, aqui eu tô falando de destruir, inclusive os endósporos, né? Aí, fungos, vírus, bactérias, ok? De um material, tá? Então, aqui é um material inanimado, ok? Que não tem vida. Calor úmido ou seco, filtração, radiação. A gente vai falar de todos eles. Desinfecção. Destruir micro-organismos patogênicos no material inanimado. Então, aqui eu não estou destruindo tudo, estou destruindo só aqueles que têm um potencial patogênico. Então, quando vocês limpam o chão da casa de vocês com um desinfetante, vocês estão fazendo uma desinfecção, né? Quando vocês limpam uma bancada no laboratório, certo? Vocês estão fazendo uma desinfecção,
ok? Vocês usam desinfetantes. Antisepsia é o mesmo princípio da desinfecção, porém num tecido vivo. Então, a gente faz a antisepsia das mãos, a gente faz a antisepsia da pele do paciente para fazer uma incisão cirúrgica, né? Então, eu estou usando antissépticos, ok? A gente faz antisepsia, por exemplo, depois de escovar os dentes, né? Com o uso daqueles enxaguatórios bucais. É outro exemplo também. E o conjunto de todas essas formas de prevenção, né? De profilaxia, é o que a gente chama de asepsia, né? Então, conjunto de medidas para prevenir a entrada de micro-organismos no material, seja ele vivo ou não, tá? Ou reduzir o número dos que já estão existentes, porque a gente tem que pensar que na pele a gente não vai destruir tudo, mas a gente vai manter a microbiota normal, né? Que a gente já viu que é importante, ok? Então, é importante essa definição aí bem clara para vocês. Depois, voltem nesse slide, né, para dar mais uma estudada, uma clareada nessa definição. Bom, então, nós vamos agora começar a ver as formas que a gente pode utilizar, né, dos agentes físicos, para a gente entender como isso pode ser realizado, ok? Então, vamos lá. O primeiro agente físico que a gente estuda, né, que nós estudamos, é o calor, tá? O calor, ele é econômico, eficiente. Olha, agora eu descobri a caneta, dá para mostrar aqui para vocês. Ele é econômico, ele é o mais econômico e eficiente dos agentes físicos, certo? Só que a gente tem que pensar que no calor existe uma resistência variável do micro-organismo. Então, tem micro-organismos que são mais resistentes, tem aqueles que são mais sensíveis. Então, para que a gente possa avaliar essa resistência, nós vamos levar em consideração alguns fatores. Primeiro, o ponto de morte térmica. Segundo, o tempo de morte térmica. Ou o tempo de redução decimal. A morte é eliminação, a redução é diminuição, tá? Então, a gente vai ver qual que é a diferença entre esses dois. Então, tá aqui os parâmetros, né, que definem esses três conceitos. O ponto de morte térmica é a temperatura mais baixa para matar todos os micro-organismos de uma amostra em 10 minutos. Então, o tempo ele é pré-definido em 10 minutos. E qual seria, então, a menor temperatura que eu poderia usar para eliminar todos os micro-organismos, né? Então, para fazer um processo de esterilização, ok? Então, o tempo é definido e a temperatura aí de acordo com o material e de acordo com a fonte do micro-organismo, a quantidade de micro-organismo, a temperatura mais baixa que consegue fazer isso. O tempo de morte térmica já é o inverso. Então, eu estou determinando uma dada temperatura, que aí isso também vai ser definida pelo material que vai ser submetido a esse calor, e qual é o menor tempo de exposição necessário para matar todos esses micro-organismos. Mesma coisa, então, que a gente falou, né, para esterilizar, ok? E o tempo de redução decimal, ele não quer fazer esterilização, ele quer apenas reduzir a quantidade de micro-organismos. Então, a gente aqui pode estar falando de um processo de desinfecção ou de antisepsia, tá? Depende aí do local onde a gente está fazendo. Então, tempo em minutos, no qual uma dada população de micro-organismos é reduzida em 90%. Aí, você determina a temperatura, né? E aí, então, determina o tempo em minutos mínimo necessário para que aquilo aconteça, tá? Vou dar um exemplo desse tempo de redução decimal, para ficar mais fácil. Então, tem aqui esse gráfico. Então, no tempo zero, né? Eu tenho lá 1 milhão de micro-organismos, tá? Aí, no tempo 1, eu vou reduzir 90%. Então, desse 1 milhão vai ficar 900 mil. Então, eu vou ficar só com 100 mil, né? 900 mil foi eliminado, 90%. Aí, mas eu acho que 100 mil ainda é muita coisa, então eu posso aumentar o tempo de exposição. Olha lá, né? Aquilo que eu expliquei ali atrás. Tempo
mínimo necessário, tá? Então, no tempo 2, então eu vou duplicar esse tempo, eu vou ter 99%, né, de eliminação. Então, eu vou eliminar 990 mil e ficar com 10 mil. Não, achei muito micro-organismo ainda, né? O material precisa ser mais descontaminado. Então, vamos lá, aumenta o tempo de exposição, tá? Então, é nesse sentido, ok? Vai aumentando, chega no momento que você acaba eliminando tudo, né, pessoal? Então, a gente fica sem nada, só que aí a gente atinge a esterilidade, né? Lembrando que a redução decimal, ela tá num conceito mais de desinfecção ou antisepsia, ok? Bom, esse tempo de exposição aqui, ele varia conforme o calor, tá? Então, tá aqui em cima uma outra tabelinha que mostra a variação, né? Então, por exemplo, no tempo de 2 horas, a temperatura mínima vai ser 55 minutos, ou melhor, 55 graus, né? No tempo de 20 minutos, eu vou ter que aumentar a temperatura. Então, se eu quero reduzir o tempo, eu vou ter que aumentar a temperatura, tá? Mas eu tenho que lembrar se o meu material suporta essa temperatura que eu tô querendo utilizar, tá certo? Eu quero fazer uma redução em 1 minuto. Tem que ser, então, uma temperatura maior e assim por diante, tá? Então, alguns exemplos aí do que a gente pode utilizar. Bom, esse calor que eu expliquei para vocês, ele pode ser de 2 tipos. O calor seco e o calor úmido. O calor seco, ele oxida o protoplasma, ou seja, ele desseca, né, aquele material, o citoplasma, né, o periplasma, certo? Então, todo material que a bactéria possa ter que contém água, a gente retira essa água, então a gente faz uma oxidação, tá? Que tipo de calor seco existe? Então, a gente tem ali algumas opções. A flambagem, os fornos... ficou fora aí de ordem. Ok. Então, o exemplo da flambagem é o bico de Bunsen, né? Que a gente vai utilizar lá nas aulas práticas. Forno Pasteur, dependendo do forno, dessa capacidade de elevar a temperatura, ele pode chegar até 1.500 graus Celsius, né? Então, tem empresas que trabalham com fornos nessa temperatura. E ainda tem o processo de incineração, certo? Também mantém aí o calor seco. Então, por exemplo, as agulhas, seringas, as luvas, né, do laboratório, dos hospitais, desses locais de atendimento à saúde, elas são incineradas. É um material que eu não preciso mais utilizar, né? Um material que não me interessa mais, então eu vou descartar, ok? Então, a incineração é uma forma de utilizar o calor seco para esterilizar, né? Destrói o material também, mas esteriliza. Ficou tudo fora de ordem, galera. Vai relevando, tá? O outro exemplo do calor que eu falei é o calor úmido, tá? O calor úmido já é diferente, ele faz uma desnaturação proteica, né? Ele não resseca o micro-organismo, mas ele desnatura as proteínas porque eu ainda tenho água. Então, exemplo de formas de fazer, né, de utilizar o calor úmido seria a fervura, né, que a gente utiliza para a água que a gente vai consumir, por exemplo, né, uma forma de descontaminação. A autoclavação, que a gente utiliza lá no laboratório, né, para eliminar micro-organismos de vidraria, de material cirúrgico, etc. A pasteurização, coloquei aqui um exemplo da indústria, né, que utiliza para preparo do leite, né, então leite pasteurizado, certo? Existe até um termo, né, que se utiliza bastante, que é o UHT, não sei se vocês já notaram em algumas caixinhas de leite, né, pasteurizados vem escrito UHT, UHT significa Ultra High Temperature, né, ou seja, é uma temperatura ultra alta, né, que faz uma mudança brusca do frio para o calor. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. E nós temos ainda a tindalização. A tindalização, ela é feita para alimentos sólidos. Então, eu coloquei aqui uma fotinho de conservas, né?
Então, ela é quando eu faço uma esterilização do alimento, mas eu não destruo as suas células, certo? Se eu fizesse uma pasteurização das conservas, eu venderia conserva no formato de papa, né? Porque destruiria a célula, tá? Então, se eu quero uma conserva de pepino, se eu quero uma conserva de fruta, né? Uma compota, eu tenho que manter essa fruta íntegra. Então, eu não vou pasteurizar, eu vou tindalizar, ok? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona a pasteurização. Depois eu volto ali na questão. Então, a pasteurização é muito comum sendo feita no leite, em algumas outras bebidas, né? Então, mostra aqui, ó, o aquecimento, o resfriamento rápido, né? Onde há, então, uma mudança brusca de temperatura por um tempo curto, tá? Questão de minutos, né? Esse procedimento é realizado, certo? A tindalização, ela já leva mais tempo, ó, questão de dias, certo? E eu vou aumentando a temperatura, ela é mantida por alguns minutos, aí eu tenho um intervalo de até um dia, né? Onde eu vou resfriar, depois eu aumento novamente, deixo mais por alguns minutos. Então, ela é um processo mais lento, que acaba não destruindo todas as células presentes no alimento. Por isso que ela é realizada em alimentos, né? Tanto a pasteurização como a tindalização, elas eliminam esporos, tá, pessoal? Só que a tindalização, ela faz com que o esporo encontre condições de temperatura favoráveis para ele sair daquele estágio de dormência e entrar em estágio de vegetativa, de célula vegetativa, célula metabolicamente ativa, tá? E aí ela consegue destruir, ok? Então é nesse sentido. Voltando lá, né, no nosso slide ali, né, que eu comentei, embaixo estava escrito assim, como é que eu faço para com as baixas temperaturas? Eu não consigo voltar aqui, tá, pessoal? Depois vocês olhem lá no material. Baixas temperaturas também são capazes, né, de fazer o processo de frear o crescimento de um micro-organismo, né? A gente está falando de calor, mas e as baixas temperaturas, né? Elas também são capazes de fazer isso? Elas também são capazes de fazer isso, porém, de uma maneira um pouco menos eficaz, tá? Então, se a gente pensar, a gente guarda um alimento que nós preparamos, ou um alimento que a gente acabou de comprar na geladeira, ou no freezer, certo? Então, a gente tem possibilidade de manter, né, esse alimento conservado durante um tempo, tá? Só que a eficácia dessa conservação ela é menor, porque esse micro-organismo ele pode ter uma certa resistência ao frio também, né? Lembra que a gente mostrou lá atrás as bactérias que são psicrófilas, né? Ou mesmo as que são mesófilas, mas que resistem a uma temperatura mais baixa, tá? Então a gente tem que pensar nessa questão também, né? Uma forma de preservação, mas por um tempo bem mais curto e de uma maneira não eficaz. Não é uma forma de esterilizar, né? Mas sim uma forma de conter o crescimento, tá certo? Então vamos seguir. Aqui é uma foto de uma autoclave, vocês vão conhecer lá no laboratório, né? Para quem não conhece, então mostra um pouquinho aqui, mais ou menos bem parecida com o que a gente tem lá. E aqui é como o calor, né, o vapor passa por dentro dela, né, como é que funciona aqui todo o esquema dela para a gente entender como ocorre a esterilização, tá? Aqui é a temperatura que a autoclave pode alcançar, né, então a gente tem aí alguns exemplos de temperatura, né, a gente trabalha ali no laboratório tanto para esterilização como para preparo de meios de cultura estéreis, esterilização de vidraria, né, por exemplo, a gente trabalha com 121 graus. 121 graus a gente tem uma pressão de 2,02, tá? Então, é o dobro da pressão que nós temos atmosférica, que é 1, ok? Então, o micro-organismo é submetido a uma pressão também bastante elevada. Outras formas de agentes físicos são a filtração, que é uma forma de remoção mais mecânica, né? Onde a gente tem um filtro, e normalmente esse filtro ele não retém tudo, então ele vai ter um poro aí de
menor que 1 micrômetro, né? Mas a gente sabe que os vírus, eles não são agentes capazes de serem retidos nesse tipo de processo. Então, é uma forma mais restrita de uso. A radiação, que pode ser não ionizante e ionizante. Então, nós usamos no laboratório a ultravioleta, né? A luz ultravioleta. Nós vamos fazer uma prática sobre isso, tá? Sobre essa luz, certo? As vibrações sônicas, que na verdade são aparelhos de cavitação, né? Que fazem verdadeiras cavidades na parede do micro-organismo. O micro-ondas, obviamente que não é esse que a gente usa em casa, né, pessoal? Mas é um outro aparelho que pode, através de ondas sonoras, fazer, né? Sonoras não, desculpa, de ondas penetrantes, né? Fazer a esterilização. A pressão osmótica, né? Então, alterar a permeabilidade da membrana, aumentando ou diminuindo. E a dessecação, né? Que era o que se utilizava muito antigamente, né? Como forma de preservar, por exemplo, alimentos, né? Eu desseco, eu coloco sal, né? Eu coloco açúcar e eu vou fazendo com que esse alimento fique sem água, o que dificulta a sobrevida de algum micro-organismo ali. Aqui um exemplo da câmara de fluxo laminar, né? Então, mostrando ali onde fica a luz ultravioleta. Obviamente que aqui a pessoa não está trabalhando sob a luz, né, pessoal? Porque a luz, ela é ionizante, então ou melhor, não ionizante, então ela penetra na pele, né? Então, de agentes químicos, né, nós temos dois grupos. O primeiro grupo, ele trabalha com as substâncias que nós vamos falar agora, que são os antissépticos, desinfetantes e detergentes. E o segundo grupo são as drogas antimicrobianas. Só que esse grupo das drogas antimicrobianas nós não vamos ver, né? Porque primeiro que nós não temos tempo hábil para isso, e segundo que não é uma área muito utilizada, né? Porque vocês, como biólogos, não têm capacidade de prescrever antimicrobianos, então a gente aprende um pouquinho sobre o mecanismo de ação, né? A gente conversou já um pouco sobre isso lá na aula de morfologia, né? Eu comentei uns locais que são alvo de ação dos micro-organismos, mas nós não vamos conversar sobre as drogas propriamente, tá? Então, a gente vai ficar aqui nesse grupinho de cima, ó. Substâncias que agem na estrutura das células, né? E dificilmente as bactérias vão tornar-se resistentes, né? Então, a gente nunca vai ouvir dizer assim, a bactéria é resistente ao álcool 70, né? Bactéria resistente. Ela tem uma resistência que é natural da sua estrutura, mas ela não vai se tornar resistente a essa substância pelo uso, tá? Diferente das drogas antimicrobianas, ok? Então, vamos seguir aqui. O primeiro grupo é o grupo que faz desnaturação proteica, tá? Então, aqui nós temos os álcoois e os fenóis e derivados. Nos álcoois, nós temos o etanol, né? Que é o álcool que a gente usa aí no nosso dia a dia. E o álcool isopropílico, tá? O isopropílico, ele é mais eficiente, mas ele é um pouco mais tóxico e mais caro também. Então, a gente acaba caindo, né, no etanol, tá? O etanol ele pode ser utilizado tanto como desinfetante como antisséptico, ok? Então, o álcool, gente, a gente sempre vai utilizar em soluções aquosas, tá? Por quê? Porque o álcool, ele é extremamente volátil, né? Ele evapora, tá? Então, a gente não consegue usar o álcool puro, 100%, né? Ou 96%, porque ele evapora e acaba diminuindo o tempo de exposição. Lembra lá atrás que eu falei no calor, né? Que a gente pode calcular esse tempo de exposição. Para os agentes químicos, existe também essa preconização, né? Dessa
desse tempo de exposição também, tá? Então, quanto mais tempo de exposição uma substância incidir sobre um determinado material, melhor vai ser a sua ação sobre esse material, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, foi feito um trabalho, né, utilizando o álcool para avaliar o quanto o álcool funciona como agente germicida. Então, tá aqui, ó, eles testaram contra uma bactéria chamada Streptococcus pyogenes, nós vamos estudar ela em breve, tá? Então, eles viram, ó, o álcool 70, ele não tem ação nenhuma, nem em 10 segundos, nem em 20, nem em 30, nem em 40, nem em 50, não adianta. Por quê? A gente coloca, evapora, coloca, evapora, coloca, evapora. Então, não adianta deixar, pode ficar a vida inteira ali colocando álcool, que não vai funcionar, né? Quando a gente dilui ele um pouquinho, olha só, 95, né? Ele já muda, porque a água ela consegue fixar melhor, fazer com que o álcool haja melhor, né? Então, aí eu tenho um efeito positivo nessa ação germicida, ok? Tanto a 10, como a 20, como a 30, etc. Mas o álcool 70 também tem. Então, né, já que o 70 funciona igual, a gente usa o álcool 70, ok? Porque ele tem uma ação igual e ele é mais diluído, ou seja, ele é mais econômico. Então, tá ali. Quando a gente baixa para 50, eu já tenho que ter um tempo de exposição maior, né, gente? Então, aqui eu tô trabalhando com álcool, que é metade água, metade álcool, ok? Então, eu vou ter que ter um tempo de exposição maior, e aqui no teste foi estabelecido 30 segundos para ele começar a agir, né? Porque em 10 segundos ou 20 segundos não funcionou, ok? E abaixo dos 50 aí já perde a eficácia, porque é mais água do que álcool, né? Então, a gente teria aí uma ação germicida nula nos 5 tempos que foi testado. Pergunto para vocês, aquele álcool que a gente compra no mercado, qual é a graduação dele? Vocês já viram? O álcool líquido, né? Não o álcool gel. O álcool gel agora não dá para comprar também, né? Tá tudo zerado. Enfim. O álcool líquido que a gente compra no mercado, qual que é a graduação dele? Não sei se vocês já repararam. A graduação daquele álcool, ela gira em torno de 42 a 46. Ou seja, ela tá abaixo de 50, né? Entre 50 e 40, tá? Então, aquele álcool líquido, por que a gente não fala de usar ele, né? Nessa época que a gente tá agora, né? A gente só fala do álcool 70. Por que a gente não usa aquele líquido que vende no mercado? Porque ele não tem uma ação adequada, tá, pessoal? Olha só. Então, se vocês compram aquele álcool no intuito de desinfetar um ambiente, tem que avaliar bem isso, né? Talvez ele não funcione nesse sentido, tá? Talvez a gente tenha que testar um álcool gel ou comprar numa casa de produto de limpeza um álcool 70 líquido, porque no sentido desinfetante ou antisséptico, aquele álcool ele não vai funcionar muito bem, tá? A menos que eu deixe lá de molho a minha mãozinha dentro do álcool durante 30 segundos para aquilo funcionar, tá? Então, muitas vezes é inviável, então aquele álcool não é muito apropriado nesse sentido de ação germicida, tá bom? Então, não é que vocês estão comprando álcool por lebre, né? Aquele ditado, gato por lebre. Mas, na verdade, a ação germicida daquele álcool, ela é limitada, ok? Fenóis e derivados. Os fenóis, eles são substâncias bastante tóxicas, né? Então, nós temos o uso limitado na concentração. Então, vejam, como desinfetante, a gente pode utilizar o fenol puro, mas numa diluição muito grande, né? Então, a gente vai usar ele a 5%. E como antisséptico, aí o uso já é bastante limitado, porque ele pode causar toxicidade na pele ou mucosas, né? E aí a gente usa os derivados, que seria então o hexaclorofeno. O hexaclorofeno é um derivado do fenol, ok? Então, lembrando, álcoois e fenóis têm a função ou têm o mecanismo de ação de desnaturação proteica, que é a mesma coisa que nós vimos lá para o calor úmido, ok?
seguindo, nós vamos ver agora substâncias que alteram a permeabilidade da membrana celular, tá? Então, vamos lembrar da estrutura da membrana. A membrana é composta por lipídios, muito bem. Eu tenho certeza que vocês lembraram, né, da composição fosfolipídica da membrana. Então, se a membrana é composta por lipídio, como é que a gente faz para desestruturar lipídio? A gente usa a ação detergente, tá? Ou surfactante, ok? Que é um tensoativo, né? Só que a gente tem que avaliar qual que é a ação desse detergente, tá? Então, nós temos os detergentes não iônicos, né? Que são aqueles que possuem só a capacidade limpadora mesmo. Aqueles de cozinha, né? Eles vão só... Para bactérias, eles não são muito eficazes, né? Mas para vírus, a gente pode ter uma ação até bastante interessante, ok? Mais eficaz um pouco do que para bactéria. Tanto é que a gente pode utilizar, né? Agora, nesse período aí de pandemia. Os aniônicos, que possuem uma carga negativa, tá? Então, eles vão também desestabilizar esse lipídio, mas para que eles consigam fazer isso, eles são utilizados em elevadas concentrações. Então, normalmente, eles são muito caros, né? Eles são mais caros, tá? E o que a gente usa com mais frequência são os catiônicos, né? Com carga positiva, ou seja, os quaternários de amônio. Então, se vocês olharem aqueles desinfetantes que a gente usa em casa, né? Aqueles mais caros que a gente compra no mercado para uma ação mais eficaz, às vezes eles trazem, né? Além de outras substâncias, os quaternários de amônio como composto, né? Então, vocês já sabem que esses vão fazer desestabilização da membrana celular. Aí nós temos um outro mecanismo de ação, que é a inativação enzimática. Quem é que faz inativação enzimática? São agentes, né, que conseguem ter a sua ação sobre grupamentos sulfidrilas. Então, vamos pensar aqui, ó, oxidam grupamentos sulfidrilas, né? Então, tiram o hidrogênio, né, deixando oxidado, tá? Então, muda aquela sulfidrila, e aqui tem alguns exemplos, então, do mecanismo de ação deles. O peróxido de hidrogênio, né, ou água oxigenada, mais comumente conhecida, tem ação antisséptica, tanto que antigamente era usada bastante para feridas, né, ferimentos na pele. A gente sabe que hoje isso não é muito mais indicado, né, mas ainda tem uma ação que bastante limitada, mas existe. O iodo, né, tanto que é utilizado associado ao álcool, o álcool iodado, por exemplo, é um antisséptico, ou os seus derivados, né, os iodóforos. O cloro, né, gente? Tanto o cloro que a gente coloca na água, como o cloro que a gente usa, por exemplo, lá no enxaguatório bucal, né, a clorexidina ou outros compostos, tá? O hipoclorito, que é o sanitizador, ok? Então, água sanitária, né? E o permanganato de potássio, antisséptico, né? Numa proporção bastante diluída até, né? 1:1000, ele já funciona como antisséptico. O permanganato é muito comumente indicado no uso para humanos, né? No tratamento de candidíase, né? Mucocutânea, tá? Ou candidíase vaginal, né? Então, também é uma substância que tem uma ação de inibir enzimas. Então, vejam que nesse caso eu estou falando de fungo, né? E fungo tem uma parede diferenciada, tal. Então, vejam como ele tem um caráter eficaz. Aqui só um gráfico para mostrar uma comparação, né, que foi realizada do tempo de exposição para comparar as substâncias que podem ser utilizadas, né? Então, aqui, se eu pegar o álcool iodado, ó, tintura de iodo, né, a 1%, álcool 70 com 1% de iodo,
ele tem um tempo de exposição, ele requer um tempo de exposição menor, né, para fazer efeito de eliminar bactérias resistentes no ambiente, tá? Diferente do álcool 70, diferente do cloreto de benzalcônio, diferente do álcool 50 mais 10% de acetona, que é uma mistura também que se utilizava muito antigamente, né? E diferente da água e sabão, ok? Que teria que ter, né, para a bactéria, teria que ter um tempo de exposição muito maior. Aqui é o PVPI, que é o que se usa em hospitais, né? Então, é uma ilustração para o uso do iodo, tá? Para antisepsia em cirurgias, né, etc. E, finalmente, os agentes alquilantes. Alquilantes são agentes que intercalam a molécula do material genético, do DNA, né? Então, alteram a composição química. E aí, aqui no exemplo, né, a gente tem, então, o formaldeído, o glutaraldeído e o óxido de etileno, tá? Então, esses agentes alquilantes, eles vão substituir o hidrogênio na radicalamina, na hidroxila, na sulfidrila, na carboxila. Então, se a gente lembrar, né, que as moléculas de proteína, elas têm porções aminoterminais, carboxiterminais, então ela também vai agir em proteína, né? As pontes de hidrogênio, de sulfeto, né, que nós temos no DNA, então elas também agem sobre DNA, tá? O formaldeído é usado na forma de fumegação, ou seja, de fumaça, tá? Forma gasosa. O glutaraldeído é líquido, né? Então normalmente é adicionado em desinfetantes ou substâncias que são usadas para esterilizar. E o óxido de etileno, ele é um gás, tá? O óxido de etileno, vocês usam material esterilizado dessa forma quando vocês trabalham com seringas e agulhas. As seringas e agulhas são substâncias muito frágeis, né, que são esterilizadas por esse método, pelo óxido de etileno. A grande maioria delas, se vocês olharem na embalagem, elas são esterilizadas dessa forma, né, através do óxido de etileno. E para fechar a nossa breve aulinha, né, gente? Obviamente que vai mais rápido do que o tempo de aula nosso, do nosso tema. Eu coloquei aqui uma foto de um experimento que foi realizado, né? Então, para vocês verem a ação das substâncias químicas. Então, eles testaram 3 bactérias, o Staphylococcus aureus, que é a primeira bactéria que a gente vai estudar, que é aquela que causa infecções na pele, né? A Escherichia coli, que é um coliforme fecal, também vamos estudá-la. E a Pseudomonas aeruginosa, que é muito comumente encontrada em contaminação de feridas, tá? Além do estáfilo, né? A Pseudomonas é bem comum fazendo contaminação de feridas, tá? Então, cada uma dessas bactérias, aqui é gram positiva, aqui é gram negativa e aqui também. Então, cada uma dessas bactérias tem uma estrutura, né, diferente e tem uma resistência diferente também a essas substâncias químicas. Então, se a gente olhar no estáfilo, a gente consegue ver que para todas as substâncias que eles testaram, formou aqui um halo, né, de inibição, uma zona de inibição em volta, tá? Então, se inibiu é porque fez efeito, tá? Então, para o cloro teve. Para o hexaclorofeno teve, que é aquele derivado do fenol. Para o ofenilfenol teve, que é o fenol puro, mais puro, né? E para os quaternários de amônio também, ok? Mas a hora que a gente vai lá para as gram-negativas, olhem só, né? A maioria já tem um halo diminuído e na Pseudomonas, por exemplo, só o cloro funcionou, né? Os outros não teve zona de inibição, tá? Aqui na E. coli, a gente vê um halo grande no cloro, vê um halo pequeno no fenilienol, né?
e viu um halo pequeno no quaternário de amônio, mas o hexaclorofeno já não teve efeito, certo? Então, é uma diferença também, né? Não é porque é gram-negativa que funciona menos, porque tem umas que funcionam um pouquinho melhor e outras que funcionam quase nada, tá? Então, depende também do micro-organismo, que é aquilo que eu falei e comentei ali no comecinho da aula, sobre a natureza desse micro-organismo, né? Então, a gente tem que imaginar que isso pode variar também, tá certo? Então, aguardo as dúvidas aí pelo chat, né? Vão me mandando e a gente segue agora para a próxima aulinha, né? Vamos finalizando essa parte da micro básica, tá? Com essa aula aqui dos agentes físicos e químicos, e agora a gente vai entrar então na parte das bactérias causando as infecções, né? De uma maneira mais ativa. Então, vamos estudar os grupos de bactérias, tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigada pela atenção. Olha, agora eu vi que dá para escrever. Muito bom. Beleza, pessoal. Vamos parando por aqui nessa aula, seguindo nas questões. Beijos, até daqui a pouquinho.